informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 11 de junho, levando para vocês os seguintes destaques. Exportações de Mato Grosso do Sul aumentaram 17%. Em maio, exportações de carne de frango ultrapassaram as 400 mil toneladas. A Biov vê cenário desafiador para contratos de milho com quebra da safra. Usinas de cana discutem com o governo como gerar mais energia. E o Brasil começou a receber milho argentino. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Depois da chuvarada dos últimos 2 dias, que somou 90 milímetros em Dourados, nessa sexta-feira o dia volta a ficar ensolarado sem previsão de chover. A temperatura máxima não passa de 23 graus. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. No Friboi de Ponta Porã, boi gordo a R$ 295 com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 305 à vista. Vaca gorda a R$ 290 no Friboi e a R$ 295 no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 84 e a de soja a 155, informou a GD Corretora. Saca de açúcar a R$ 116, arroz a R$ 76 e o café arábica a R$ 874. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O melhor para a lavoura é ter Singenta pra ajudar. A marca da qualidade é Singenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher.
Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Os portos de Paranaguá e Antonina, no Paraná, alcançaram um novo recorde de movimentação de cargas em um único mês. 6 milhões e 81 mil toneladas transportadas em maio. O volume é histórico e, pela primeira vez, os terminais paranaenses superaram o patamar de 6 milhões de toneladas movimentadas nesse período. A marca é 5% maior que o recorde mensal anterior, de maio de 2020, quando foram pouco mais de 5 milhões e 700 mil toneladas. Nesses 5 meses, o destaque foi no segmento de carga geral, que inclui os produtos que chegam ou saem acomodados em containers. Os embarcados, em grandes quantidades de carga, são acomodadas diretamente nos porões dos navios, como celulose e açúcar em saca, por exemplo. E os produtos que entram nos navios sobre rodas, como carros, ônibus e maquinário. Com saldo de 1 bilhão 867 milhões de dólares, a balança comercial nos 5 primeiros meses do ano, Mato Grosso do Sul registrou alta de 17,3% nas exportações. O percentual fica acima do registrado no mesmo período do ano passado, quando foi obtido o saldo de 1 bilhão 591 milhões de dólares. As informações constam na Carta de Conjuntura do Setor Externo, elaborado pela Secretaria Estadual de Produção. A celulose, segundo produto mais exportado pelo Estado, registrou queda de 19% nas vendas externas. Dos 12 itens exportados, esse foi o único que apresentou queda no faturamento de janeiro a maio. Os destaques ficaram para a exportação de soja, que teve participação de 39,5% e crescimento de 21% no faturamento em comparação a 2020. Já o faturamento de carne bovina teve elevação de 13%, carne de frango 10% e óleos, vegetais e gorduras 57%. Além disso, o açúcar teve alta de 126% e o milho 194% a mais de exportação. A China continua sendo o principal parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, representando cerca de 50% das exportações. Foi o melhor resultado em quase 3 anos. Acima dele, pelos dados da SECEX, somente o que foi exportado em julho de 2018. De toda forma, maio de 2021 foi uma das poucas vezes na história das exportações brasileiras de carne de frango em que o volume embarcado superou as 400 mil toneladas. Considerados os principais itens exportados, frango inteiro e seus cortes, carne salgada e industrializados, foram exportadas em maio passado perto de 402.600 toneladas de carne de frango, volume 3,7% maior que o de um ano antes. A receita cambial, por sua vez, aumentou 20% no mês, resultado que advém de uma significativa melhora no preço médio do frango lá fora, mais de 15% superior a de um ano atrás. Com esse último resultado, o volume acumulado em 2021 soma 1.794.000 toneladas de frango, 4% a mais que o exportado em idêntico período de 2020 e frente ao período considerado o maior volume dos últimos 5 anos. Já a receita, embora também 4% superior à de um ano atrás, apenas empata com a registrada nos 5 primeiros meses de 2019, permanecendo ainda aquém do recorde alcançado em 2017 de 2 bilhões 928 milhões de dólares.
As tradings pode ter pela frente um cenário desafiador quanto ao cumprimento de contratos de milho pelos produtores, em meio à quebra da safrinha e forte alteração nos preços no Brasil, disse na quarta-feira o presidente da Associação da Indústria de Óleos Vegetais, a ABIOV, André Nassar. Os contratos, em geral, passam a ser discutidos quando há uma quebra de safra relevante e podem gerar insatisfação quando você tem diferença de preço grande. No milho, temos esses dois problemas, afirmou o Nassar durante evento promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Ele disse que na soja, por exemplo, houve uma preocupação no setor nesse ano de que a inadimplência fosse grande devido ao atraso na safra, mas somente 0,5% dos contratos foram quebrados, em que o grão não foi entregue. Estamos falando em universo das associadas da ABIOV e da ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, que na soja foi coisa acima de 100 mil contratos. Usinas de cana do Brasil têm conversado com o governo sobre eventuais medidas que poderiam apoiar um aumento na geração de energia em suas instalações, com oferta de eletricidade de biomassa ou bagaço por menos da metade do custo de muitas elétricas térmicas acionadas emergencialmente hoje em dia. Segundo representantes do setor, o movimento permitiria uma importante ajuda ao país, equivalente à geração de uma hidrelétrica de meio porte em 2021, em momento em que o país enfrenta uma seca histórica que afeta os reservatórios das usinas hidrelétricas. Mas há algumas questões que precisam ser resolvidas. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a UNICA, fez um levantamento em parceria com a Associação da Indústria de Cogeração de Energia, segundo o qual as centrais de geração movidas a biomassa, principalmente de bagaço de cana, poderiam gerar cerca de 1.249.000 gigawatts-hora adicionais de energia entre julho e dezembro desse ano. O volume poderia ser maior que o dobro em 2022, com cerca de 3.522.000 gigawatts, uma vez que os empresários do ramo contariam com mais tempo para se preparar para a geração extra de energia na próxima safra. As primeiras cargas de milho argentino importado por empresas brasileiras, como a BRF e a JBS, começaram a desembarcar no país, que agora busca o cereal no país vizinho para lidar com a quebra da safra nacional, preços em níveis recordes localmente e alta procura da indústria de carnes. Um carregamento de cerca de 35 mil toneladas foi desembarcado no final de maio no porto de Paranaguá, e um segundo de aproximadamente 30 mil toneladas chegou ao porto de Rio Grande no meio da semana passada, e outros 4 navios com milho do país vizinho devem aportar ainda nesse mês, conforme dados da agência marítima Cargonave, que inclui também o terminal catarinense de Imbituba como destino. A cooperativa Aurora afirmou que está avaliando compras na Argentina, mas que não está fazendo a operação ainda. Ao todo, entre volumes desembarcados e previstos para junho, o Brasil deve receber 191 mil toneladas de milho da Argentina via navios. O vazio sanitário da soja tem início nesse dia 10 de junho no Paraná, e a partir do dia 15 de junho, a medida se estende para outros 5 estados: Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. A Embrapa elaborou um calendário com períodos do vazio sanitário no Brasil e no Paraguai. E é provável que haja mudanças nos períodos do vazio sanitário e da calendarização da semeadura da soja em alguns estados, em função da Portaria 306 de maio de 2021 do Ministério da Agricultura. O vazio sanitário é estratégico para o manejo da ferrugem asiática da soja, mas essas medidas têm objetivos diferentes.
O vazio sanitário é o período de, no mínimo, 90 dias sem a cultura e plantas voluntárias, as tigueras, no campo. O objetivo do vazio é reduzir a sobrevivência do fungo causador da ferrugem asiática durante a entre-safra e assim atrasar a ocorrência da doença na safra. No Brasil, 13 estados e o Distrito Federal adotaram essa medida. E, além do Brasil, o Paraguai também estabeleceu o período de vazio sanitário, lá chamado de pausa fitossanitária. Os preços recordes dos animais de reposição levaram muitos pecuaristas a reforçar a retenção do rebanho de fêmeas nas fazendas brasileiras ao longo do ano passado, e especialmente nesses primeiros meses de 2021. E esse movimento foi confirmado por dados de abate divulgados pelo IBGE, que mostram redução na proporção do abate de vacas e novilhas sobre o volume total de animais abatidos. De janeiro a março de 2021, foram abatidas 2.411.000 fêmeas, entre vacas e novilhas, o menor volume para o primeiro trimestre desde 2003. Vai construir ou reformar? A Nível Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, sempre com o melhor preço e qualidade. Seja no sítio, chácara ou fazenda, a Nível entrega para você em Dourados e toda a região. Então você, amigo da cidade ou do campo, que precisa construir ou reformar, a Nível está pronta para te atender. Nível Materiais para Construção, degrau a degrau com você. Rua Potrerito 2115, Jockey Clube. Fone 3424-4008. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Câmara aprova urgência para projeto que abre estrada no Parque Nacional do Iguaçu. O plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para projetos que prometem muita discussão nas próximas sessões. Um deles permite a abertura de uma estrada dentro do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. O outro autoriza os partidos políticos a se unirem em uma federação partidária, que pode garantir a atuação de legendas menores que forem afetadas pelo fim das coligações nas próximas eleições. O regime de urgência significa que esses projetos poderão ser votados no plenário a qualquer momento. A possibilidade de criação de uma estrada no Parque Nacional do Iguaçu foi muito criticada no plenário. A proposta cria uma categoria de unidade de conservação chamada de Estrada Parque e institui em uma delas, a Estrada Parque Caminho do Colono, no parque onde ficam as cataratas visitadas anualmente por 2 milhões de turistas na fronteira do Paraná com a Argentina. Deputados do Paraná defenderam o projeto. Para o deputado Luizão Goulart, do Republicanos, essa estrada de 17 quilômetros vai evitar uma volta de 180 quilômetros para os moradores dos municípios de Serranópolis e Capanema. O deputado Vermelho, do PSD, autor do requerimento de urgência, disse que a estrada é antiga e pode ser reaberta dentro de regras que respeitem o meio ambiente. Esse parque existe, mas antes dele existiu a estrada em 1920. E o parque é criado de 1939. E é uma PR 439 no Paraná. Vejam tantas estradas que existem nesse Brasil, a exemplo da Estrada da Imigrantes. Quem não conhece precisa conhecer. A Argentina tem 2 estradas dentro do mesmo parque. E, no entanto, a Unesco não tirou o patrimônio da humanidade deste parque. Nós somos responsáveis, sim. Já o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, considerou a abertura da estrada uma aberração. Reabrir essa estrada dentro de um parque nacional, que é uma das 7 maravilhas do mundo, é uma aberração. Me desculpem, mas nós estamos falando do segundo parque mais visitado do Brasil, são 2 milhões de turistas, e o pessoal quer reabrir uma estrada que foi fechada há muitos anos, uma estrada que só serviu para atropelamento de animais, para que caçadores caçassem dentro do parque, para contrabando, para roubo de madeira. O plenário também aprovou urgência para o projeto que altera a lei dos partidos políticos e a lei das eleições e permite que as legendas se associem e funcionem como um único partido. Em 2017, uma emenda à Constituição acabou com as coligações a partir da eleição de 2020 e restringiu o acesso ao fundo partidário para os partidos que não atingirem pelo menos 1,5% dos votos válidos. O requerimento de urgência foi apresentado pelo deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, e foi aprovado de maneira simbólica, a partir de um acordo, mas diversos deputados deixaram claro que vão votar contra o projeto. A proposta teve também defensores, como o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul.
Para ele, o projeto garante a atuação de pequenos partidos que não atingirem a cláusula de barreira. As federações poderão dar possibilidades a partidos de todo o espectro ideológico, de esquerda, de direita, de centro, partidos que porventura não atinjam a cláusula de barreira, de que eles procurem com outra agremiação partidária ou com outras agremiações, montarem um processo de federação para atuação permanente durante 4 anos de uma legislatura. Outros 2 projetos também tiveram regime de urgência aprovado pelo plenário. Um deles, da deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, acrescenta uma meta a mais no Plano Nacional de Educação, o PNE, a realização de exame nacional para brasileiros no exterior. O outro, do deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, institui uma política de valorização dos profissionais da educação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira, às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.